Oi, turma, bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia, professora. Eu tô. Bom, tudo certo. Turma, eu vou iniciar essa aula de hoje com esse lembrete, tá? Que foi passado pela coordenação ontem. Eu não sei se já algum outro professor já passou para vocês em relação às disciplinas Aura, que ela tem, como vocês já sabem, de aula virtual, com aquele ambiente virtual, que vocês interagem e realizam diversas atividades que já estão lá postas para vocês. Agora, tem uma associação com o uso dessa plataforma, com a liberação de carga horária para vocês flexíveis, que são as horas de atividade acadêmica complementar. Acho que vocês já sabem, né, que vocês precisam adquirir uma carga horária complementar de atividades acadêmicas até o final da graduação. Então, vocês entrando, depois eu vou colocar aqui no Teams também esse folder para vocês. Vocês entrando na sala de aula virtual, até o dia 14, se vocês acessarem, interagirem com o conteúdo realmente, e utilizarem o conteúdo que tem lá. E até o dia 14, vocês atingirem mais ou menos 2 horas e 15 minutos de uso da plataforma, vocês vão adquirir 20 horas dessa hora de atividade acadêmica complementar. Se até o dia 23 vocês ficarem 4 horas utilizando, interagindo nessa plataforma, vocês vão ter essa carga horária aumentada, certo? Então, não percam oportunidade, apesar que nesse momento de pandemia, tem muitos eventos que não estão sendo realizados, dificulta que vocês consigam essas horas que precisam ser obtidas, tá? No final da graduação. Então, assim que puder, entre na plataforma, vai estudando conteúdo, interagindo, e você já vai ganhando essa hora extra, beleza? Turma, a aula de hoje é uma aula super extensa, certo? Eu estou aqui já exausta de preparar a aula e exausta de começar a aula. Bom dia, Adri. É uma aula de exame abdominal. Então, a aula que tem muitos slides, são 93 slides. Eu vou tentar não deixar tão maçante a aula, mas infelizmente tem muito conteúdo, muitas informações, muitas técnicas que vocês realizam durante o exame físico do abdômen, tá? Se vocês perceberem que eu estou muito acelerada, vocês ligam o microfone, pedem para dar uma maneirada aí. E qualquer dúvida também liga o microfone, pode perguntar, certo? Então vamos lá. Pessoal, eu optei por não fazer uma introdução, mas quando eu for mandar para vocês os slides, eu vou mandar com uma pequena introdução das funções do sistema digestivo, para vocês fazerem aquela velha revisada do que vocês viram em anatomia e fisiologia também. Mas aqui é mais pontual porque a gente realmente tem muito conteúdo voltado para o exame físico mesmo nessa aula. Então, em relação ao sistema digestivo, só lembrando, né, que em linhas gerais tem a função de fornecer nutrientes para o nosso organismo através da digestão, quebra dos alimentos e da eliminação. Existem os componentes, pessoal, que a gente tem que lembrar, tá, em relação a esse exame físico. Se eu estou falando que eu vou fazer o exame físico do sistema gastrointestinal, eu tenho que observar e lembrar do que constitui, quais são os órgãos que constituem esse trato, certo? Então, eu sei que o trato gastrointestinal, ele é constituído, inicia-se pela boca, então tem boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E tem as glândulas digestivas acessórias também, que são as glândulas salivares, o fígado, o sistema de canais biliares e o pâncreas. Quando a gente vai fazer o exame do abdômen, a gente vai observar diversas estruturas dessas, certo? E observar se tem algo de alterado e conseguir também fazer a associação do que pode estar acarretando aquela alteração naquele determinado órgão que a gente está conseguindo palpar, percutir ou auscultar com alguma alteração.
Então, ainda, né, sobre a anatomia de uma forma bem sucinta, o tubo oco que começa na boca e termina no ânus contém músculo liso, vasos sanguíneos e tecido nervoso. O peristaltismo, né, que é o que vocês vão ouvir falar, né, nessa aula, são aqueles movimentos de contração das fibras circulares e longitudinais que fazem com que esse alimento que foi deglutido ele seja empurrado, né, ao longo desse sistema gastro até a sua expulsão pelo ânus. Esse sistema, esse tubo gástrico, né, esse tubo oco, ele possui cerca de 7,5 metros de comprimento, normalmente 6 metros de intestino delgado e o restante de intestino grosso. O que a gente vai observar, né, na avaliação do sistema gastrointestinal? A gente vai observar alterações na digestão de alimentos, tá, que pode ser decorrente de uma inapetência, a pessoa não está realmente com apetite, disfagia, que seria uma dificuldade para engolir, ou refluxo esofágico. Essa pessoa também pode apresentar uma aversão alimentar referente a valores culturais, a gente tem que investigar também. Tabagismo, tá? Se fuma, a quantidade de cigarros que fuma. Se bebe, qual é a frequência, qual é a quantidade, normalmente o que é que bebe. História pregressa de doenças gastrointestinais ou de cirurgias. História familiar de doenças gastrointestinais. Um exemplo, câncer, tá? Então, câncer de alguma estrutura desse sistema. Os hábitos intestinais, né? A frequência de evacuação, as características, se tem algum desconforto, se precisa fazer uso de alguma medicação para conseguir evacuar, se faz uso de qualquer medicação e se sente dor ou desconforto intestinal, certo? E quando for nesse contexto de dor, a gente vai investigar tudo aquilo que tange a questão da dor. Localização, quando iniciou, intensidade, classificação da dor, certo? Periodicidade. Em relação à queixa principal, vamos perguntar, né? Qual o motivo que levou essa pessoa a procurar o serviço de saúde? Quando iniciou essa queixa, duração, localização, qualidade, frequência e intensidade. Vamos investigar, como eu falei, processos dolorosos, azia, náuseas, vômitos, hábitos intestinais alterados. Em relação à história atual, é basicamente o que eu tinha dito, tá? Quando começou esse problema, então não podemos deixar de perguntar. Pedir para essa pessoa explicar melhor como é que é a sensação, né, desse desconforto, classificando essa intensidade. Já voltado para a questão do abdômen, mas ainda assim, né, relacionado a um pouco dessa anatomia, lembra que a gente tem que lembrar, né, da questão das linhas de referência para a gente, quando observar alguma anormalidade, saber onde referenciar na evolução, onde está aquilo. Mas, para além disso, pessoal, as linhas que a gente vai observar, que as divisões do abdômen, elas servem muito, claro, para a gente orientar onde a gente identificou algo, mas também para a gente saber o que é que tem ali, tá? Então, se eu palpo e percebo uma região endurecida, dolorosa, então, quais são as estruturas que tem nesse quadrante? Que eu posso estar associando, né? Que pode ser uma dessas estruturas que esteja com alguma alteração. Então, a princípio, esse abdômen ele é dividido em 4 regiões, certo? Então, quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. E cada estrutura, ela vai estar ali agrupadinha em determinados quadrantes. Então, no quadrante superior direito, a gente vai ter o lobo direito do fígado, certo? Então, começando por esse primeiro quadrante aqui, vamos ter a vesícula biliar, o piloro, tá? Aquela estrutura do estômago, o duodeno, a cabeça do pâncreas, que fica ali por trás do estômago. Vamos ter a flexura hepática do cólon, que seria isso, a dobra que esse colo ele faz, o intestino grosso, ele faz próximo ali à região do fígado. Partes do cólon ascendente e do cólon transverso. Já do outro lado, do quadrante superior esquerdo, a gente vai ter o lobo esquerdo do fígado,
o baço, que fica ali, ó, repousando por trás do estômago, na região superior. Vamos ter o estômago, a cauda do pâncreas, que fica bem atrás do estômago, a flexura espênica do colo, então a mesma coisa, aquela dobradura que o cólon, né, o intestino grosso, ele faz ali, ó, próximo do baço. Por isso que ele fala flexura esplênica. Tudo que for de esplênico está associado com o baço, tá? Partes do cólon transverso e do cólon descendente. Já no quadrante inferior direito, a gente vai ter o seco, né, o comecinho do intestino grosso, o apêndice, né, que é essa estrutura aqui que é mais delgada, mais filiforme, e a gente vai ter a parte do colo ascendente. E do outro lado, no quadrante inferior esquerdo, vamos ter o cólon sigmoide e a parte do cólon descendente. Mas também o abdômen ele é dividido em 9 regiões. Essas 9 regiões normalmente são as mais utilizadas, onde a gente vai referenciar ou para a gente identificar alguma alteração, tá? Então, a gente vai ter, começando pelo número 1, a região do hipocôndrio direito, certo? No número 3, hipocôndrio esquerdo. No meio, entre os hipocôndrios, região epigástrica. Já na região 4, vamos ter o flanco direito. Na região 6, o flanco esquerdo. E no meio, a gente vai ter a região mesogástrica ou região umbilical, certo? Abaixo, na região 7, vamos ter a fossa ilíaca direita. Do lado, na região 9, fossa ilíaca esquerda. E, centralmente, né, mais abaixo, a região do hipogástrio. Então, se a gente for observar a região mais central desse abdômen, a gente vai ter acima a região epigástrica, mesogástrica, o meio, e hipogástrica, certo? E dos lados, hipocôndrios, flancos e fossas ilíacas. Então, também só orientando que a gente vai encontrar em cada região. Então, lá no hipocôndrio direito, a gente vai encontrar o fígado, o rim direito, vesícula biliar e suprarrenal, tá? Na região epigástrica, a gente vai encontrar o lobo esquerdo do fígado, estômago e pâncreas. Na região do hipocôndrio esquerdo, rim esquerdo, baço e suprarrenal. Na região dos flancos, flanco direito, vamos identificar o colo ascendente. No flanco esquerdo, cólon descendente. Na região mesogástrica ou região umbilical, a gente vai encontrar o intestino, né, o intestino delgado, a artéria aorta e linfonodos. Na região das fossas ilíacas, do lado direito, o apêndice, ovário e seco, e do lado esquerdo, ovário e o cólon sigmoide. E na região hipogástrica, mais abaixo, a gente vai encontrar bexiga e útero. Turma tranquila até aqui? Tá muito rápido ou tá de boa? Tá mais ou menos, tá de boa. Tá, então deixa eu falar um pouquinho mais devagar. Tá de boa? Beleza. É mais anatomia mesmo, tá? Depois é só pegar esses esqueminhas aqui e a gente situar realmente anatomicamente onde estão as estruturas. Então, aqui só mais uma vez fazendo comparativo, né, da divisão em 4 quadrantes e a divisão em 9 quadrantes. Para vocês fazerem um exame físico, ó, top. Primeiro, peçam para a pessoa esvaziar a bexiga, até porque vocês vão realizar a palpação, manipulação desse abdômen. Se essa pessoa tiver com a bexiga cheia, vai ser desconfortável para ela, tá? Ajude-o a relaxar e manter os braços ao lado do corpo para fazer esse exame físico. Peça ao cliente para apontar áreas que essa pessoa sente dor e você vai deixar para examinar essas áreas por último, certo? Até porque você vai optar por examinar as regiões que não estão dolorosas para no final realmente você essa parte mais dolorosa. Coloque uma pequena almofada sobre os joelhos do cliente para ajudar a relaxar os músculos abdominais.
Evite movimentos rápidos e inesperados. Aqueça sua mão e o estetoscópio. Olhe para o rosto do cliente, tá? Para perceber as expressões de dor. Então, assim, exame físico, palpação, pessoal, principalmente palpação abdominal, é muito observar a expressão do cliente, certo? Porque muitas vezes ele não vai referir, ai, tá doendo, mas quando você palpa, você percebe um franzido de teste que você identifica que teve algum incômodo ali. Aí quando você vai questionar se doeu, como é que é essa dor, há quanto tempo tá, a frequência, a intensidade. Distrai o cliente conversando ou fazendo perguntas, tá? Sempre pedindo autorização e explicando o que vai ser feito e por que vai ser feito. Seguindo, né, os métodos propedêuticos, como já tinha dito para vocês em outras aulas, no abdômen é o único local que a gente vai fazer uma modificação dessa sequência. Então, até então é inspeção, palpação, percussão e ausculta. Mas, como no abdômen a gente tem os movimentos peristálticos, a gente vai auscultar esses movimentos. Se a gente fizer manipulação, como percussão ou palpação, nesse abdômen, a gente vai estar modificando os movimentos peristálticos. Então, a nossa ausculta ela não vai ser uma ausculta realmente de como estava o estado dessa pessoa sem uma manipulação do profissional. Por isso que primeiro faz a inspeção, em seguida já faz a ausculta e depois a gente vai fazer esse manuseio com percussão e palpação. Então, em relação à inspeção, a inspeção ela pode ser estática e dinâmica, tá? Na inspeção estática, observar aquelas mesmas coisas que a gente observa em face, observa em tórax. Tem alteração de forma? Tem abaulamento? Tem retração? Tem cicatriz? Como é que tá a pele? Os anexos, eu consigo perceber que tem algumas dilatações venosas ou algumas redes vasculares salientes, vou registrar. A inspeção dinâmica é com movimentação. Então, a gente vai perceber, enquanto essa pessoa respira, qual é o tipo de respiração, certo? Se ela é mais torácica ou mais abdominal. Se a gente consegue visualizar movimentos peristálticos, então, algumas pessoas bem emagrecidas, a gente pode conseguir perceber esses movimentos peristálticos. Se quando essa pessoa respira também, a gente consegue perceber ali naquele abdômen, sem palpar, alguma pulsação ali visível, ou se a gente identifica hérnias, certo? Então, na estática, observamos lesões da pele, manchas, estrias, saliências, a cicatriz umbilical, massas, forma e volume do abdômen, abaulamentos, retrações, musculatura, circulação venosa e existência de cicatrizes. Importante, pessoal. Essa pessoa ela vai estar para fazer o exame abdominal, né? Ela vai estar deitada, certo? Então, o ideal é que o profissional ele fique ao lado dessa pessoa, de modo que ele consiga ter um acesso viável, né, ao abdômen dessa pessoa. Algumas vezes o examinador ele precisa se abaixar um pouco e observar realmente na linha do abdômen para observar a questão dos movimentos peristálticos, se são visíveis ou não. Normalmente a gente não vai encontrar, a gente não vai visualizar, a gente vai auscultar, certo? E a gente também precisa identificar a forma desse abdômen. Da mesma forma que o tórax ele tem diversos formatos, esses abdômenes também eles têm diversos formatos, a gente precisa identificar e registrar. Pessoal, um momentinho aqui rapidinho.
Então, pessoal, em relação, né, aos tipos de abdômen, a forma desses abdômenes, a gente tem 5 tipos. Então, tem um abdômen que ele é um abdômen plano, né, que é aquele abdômen mais horizontal, né, sem alterações. Tem um abdômen globoso, que a gente vai observar normalmente em pacientes que possuem uma musculatura abdominal mais flácida ou tem excesso de gordura. A gente também fala que é o abdômen da gravidez, mas normalmente a gente dá uma especificação diferente para a grávida. A gente fala que não é um abdômen globoso, é um abdômen gravídico, certo? O globoso é muito comum realmente na obesidade, devido ao excesso de gases dentro das vísceras ocas, então faz com que fique mais distendido essa região do abdômen. E também quando tem a grandes visceromegalias, então tem vísceras que estão aumentadas, tá? Fígado aumentado, baço aumentado, um cólon aumentado, também a gente vai perceber um abdômen mais globoso. E pela questão realmente do excesso de gordura mesmo. O abdômen escavado, pessoal, é aquele que é côncavo. Aparentemente, ele afunda-se na parede da musculatura e ele é muito comum em indivíduos mais caquéticos e emagrecidos. Tem um outro tipo de abdômen, que é o batráqueo. Esse aí a gente vai perceber, ele é muito semelhante à questão do globoso, só que na região dos flancos, lembra que tem os hipocôndrios, direito e esquerdo, os flancos, direito e esquerdo, e a fossa ilíaca. Na região de flancos, é mais dilatada. Então, a gente vê que aquele abdômen realmente mais globoso para as laterais. E é muito comum esse abdômen em pacientes que têm ascite, que é aquela coleção de líquido na região abdominal. Vou mostrar fotos para vocês. Um outro tipo de abdômen é o abdômen avental, tá? Normalmente são indivíduos que têm uma obesidade mais severa e que o abdômen ele cai, né? Como se fosse um avental, né? Sobre a região da pelve. Quais são esses tipos de abdômen aqui? Hein, pessoal? Eu acho que o primeiro é horizontal. Plano, né? E o segundo e o terceiro é o caquético, eu esqueci o nome. Né? Escavado. Escavado. Por aí. Então, o primeiro e o segundo são abdômenes planos, certo? E a gente percebe que o terceiro, sim, ele é um escavado, né? Que ele é mais interiorizado. Esse abdômen, normalmente, pessoas muito emagrecidas, realmente pessoas caquéticas. E aqui? O globoso. Só globoso? Globoso. Então, nessas duas primeiras fotos aqui, do lado esquerdo, a gente vai ter um abdômen que seria uma variação, seria o semigloboso, certo? Essas duas fotos acima, que seria a segunda e a terceira foto, né, superior, um abdômen globoso. Agora, observe essas duas fotos abaixo. Observe que na região de flanco, os flancos, eles são mais dilatados. Então, realmente parece uma lua cheia, né? Ela é mais dilatada para os lados também, além de ter essa forma globosa. Essas duas aqui são característicos de ascite, certo? Então, o abdômen batráqueo. Abdômen globoso, semigloboso e o abdômen batráqueo. E aqui, eu esqueci, mas eu só lembrei daquele que cai com uma luva, não, com um avental, né? Eu só esqueci o nome. isso, é avental. Então, esse é o abdômen avental, certo? Na inspeção, pessoal, a gente vai estar investigando a questão, como eu já falei, tudo aquilo que pode estar de alterado, tanto na inspeção estática como na inspeção dinâmica. E a gente pode observar também, além das retrações e abalamentos, a presença de hérnias, tá? Então, aqui observem a localização, tem a hérnia aqui em cima, a epigástrica, hérnia umbilical,
uma hérnia inguinal e hérnia femoral. Essa hérnia, normalmente, ela pode, a gente pode perceber ela mais aumentada quando a gente faz uma manobra, que é uma manobra de valsalva. Quando essa pessoa, ela prende a respiração, prende o nariz e ela faz uma pressão mais interna, certo? Então, essa pressão mais interna abdominal faz com que essa hérnia ela fique mais evidenciada. Podemos observar também no abdômen estrias, a gente vai registrar, cicatrizes, circulação colateral, certo? Então, essas circulações colaterais, cuidado para não confundir com pessoas que são muito branquinhas, né, que a gente consegue ver, né, tipo a professora bronzeada aqui, que a gente consegue perceber, né, uns vasinhos que são anatômicos, fisiológicos. Essa circulação colateral a gente vai perceber que são vasos que são mais tortuosos, mais calibrosos, né? Normalmente estão associados com alguma obstrução de alguma circulação importante nessa região da abdominal. Então, teve alguma obstrução, que pode ser por um tumor, por um trombo, algo obstruiu, né, alguns sistemas, alguns vasos importantes dessa região, ou região de aorta, ou região de veia cava, ou região de veia porta, né, que são os vasos da região hepática, e precisou-se, por essa obstrução, precisou-se criar, né, novos caminhos para esse sangue. E a gente percebe essas veias mais tortuosas, realmente bem dilatadas, e a gente tem que investigar o porquê dessa circulação colateral. Observamos aqui, ó, circulação colateral nessa região do abdômen, tá? Na região também desse outro lado e região de perna também. Então, as veias dilatadas, especialmente na área periumbilical, estão frequentemente associadas com o aumento da pressão no sistema veia-porta, que é a região ali que vai estar, o sistema vascular, que vai estar irrigando o fígado. Aí vocês vão começar, né, a conhecer diversos sinais, diversas técnicas, diversas manobras que vocês vão utilizar no exame físico do abdômen. Primeiro sinal que vocês podem identificar, tá? É o sinal de Gray-Turner. Esse sinal, pessoal, vocês devem lembrar daquela aula de lesões primárias elementares que a gente falou sobre equimose, tá? A equimose é aquela lesão na pele, que ela modifica mais a coloração, que fica essa coloração mais arroxeada, que está associado com alguma fragilidade capilar, algum extravasamento de sangue, que ela tem mais de 1 centímetro, tá? Então, a gente pode observar essa equimose em região de flanco. Então, lembra novamente, eu tenho meu abdômen, na região superior eu tenho os hipocôndrios, e na região dos lados, ali mais no meio, ainda eu tenho os flancos. Então, nessas regiões de flancos, a gente pode observar essa equimose. Então, observe que essa pessoa ela está de lado, deitada, e a gente percebe uma equimose extensa em região de flanco. Normalmente, pessoal, esse sinal ele leva em torno de 24 ou 48 horas para a gente observar nesse cliente. E ele está associado, né? Ele está nos sinalizando ali um ataque de pancreatite, tá? Então, esse pâncreas, ele está comprometido, certo? E a gente consegue observar essa pancreatite, essa inflamação aguda no pâncreas, devido a essa equimose em região de flanco. A gente também pode observar, pessoal, além desse sinal, o sinal de Cooley. O sinal de Cooley ele é um sinal semelhante, tá? Só que essa equimose, ela não vai ser na região de flanco, não vai ser dos lados, vai ser na região periumbilical. E também vai ser decorrente de uma hemorragia nessa região do peritônio. Esse sinal de Cooley, que também é uma equimose, mas não é dos lados do abdômen, mas mais no centro, ele vai estar muito associado com ruptura de gravidez ectópica. Então, vocês ainda vão, né, pagar a disciplina de saúde da mulher e vão ouvir falar sobre gravidez ectópica, que é quando o embrião ele não é implantado dentro do útero. O útero seria o local tópico, o local ideal. Ele pode ser implantado em uma outra região, ele pode ser implantado em uma trompa, na trompa direita ou na trompa esquerda, no ovário, na região do colo uterino,
fora do útero, na região abdominal, certo? Então, normalmente, quando é a gravidez ectópica, que é a mais comum, que são nas trompas, se ocorrer, se o feto ele vai continuar, né, crescendo, vai chegar um momento que vai ocorrer a ruptura dessa trompa. Então, essa ruptura ela vai gerar, além de dor, desconforto, né, sinais de choque, porque essa mulher vai sangrar, a gente vai observar também essa equimose na região periumbilical. E também esse mesmo sinal de equimose, que vai sinalizar para a gente ali uma possível gravidez ectópica, ela também é um sinal que ela é presente na pancreatite, certo? Então, numa pancreatite aguda, a gente pode perceber tanto o sinal de Gray, equimose nos flancos, como o sinal de Cooley, equimose na região periumbilical. Então, ó, esse aqui é o sinal de Cooley, observe, equimose na região periumbilical. Vamos inspecionar, né, na inspeção dinâmica, se tem diástase dos músculos reto-abdominais, se tem hérnias e alguns movimentos, como falei, os movimentos peristálticos precisarão também ser observados. Em relação à diástase dos músculos reto-abdominais, observe nessa primeira figurinha, que é um desenho, a gente observa um abdômen sem diástase, certo? E depois a gente vai perceber que durante a gestação vai ocorrer, claro, o afastamento. E quando, no pós-parto, né, após esse parto imediato, a gente vai ter ainda um afastamento importante. Essa diástase, né, esse afastamento, ele pode ser bem diminuído ou ele pode ficar um pouco mais evidente, certo? Então, observem aqui nessa foto que tem uma pessoa deitada, né, em decúbito dorsal. Nessa outra imagem que a gente percebe, né, uma diástase mais na região umbilical. Então, a gente percebe que o reto abdominal, aquela musculatura, ela se abriu. Então, a gente percebe essa depressão na região da pele e dessa região abdominal, mas essa região onde não tem mais essa musculatura de defesa. A gente precisará observar, como eu falei, os movimentos peristálticos, que está na região mesogástrica, que é mais comum em pessoas que são muito emagrecidas, a gente pode conseguir visualizar, certo? E com o abdômen um pouco mais flácido, mas a gente vai realmente avaliar essas ondas peristálticas quando a gente for fazer a ausculta, certo? Então, na ausculta, a gente vai perceber como está, né, esses movimentos peristálticos, os ruídos hidroaéreos, e através da ausculta desses ruídos hidroaéreos, a gente vai poder sinalizar, identificar ali se está diminuído, se está aumentado, se está ausente, e associar, certo? Como eu tinha falado, tem uma manobra, pessoal, que vocês poderão solicitar para a pessoa fazer, que é a manobra de Valsalva. Que é a manobra de Valsalva, certo? Que ela é realizada, a gente exalar forçadamente o ar contra os lábios fechados. Então, eu puxo o ar, fecho o nariz, cerro os lábios e eu vou forçar esse ar em região intraabdominal. A gente consegue perceber durante essa manobra a questão de hérnias, se tiver, elas vão ficar mais evidentes. Se a gente tiver também um aumento das vísceras, né, visceromegalia, a gente vai conseguir perceber também que ela vai ficar mais evidente, essas vísceras. E a gente utiliza também essa manobra de Valsalva, pessoal, quando for fazer o exame da genital, que vai ser uma próxima aula, certo? Então, no exame da genitália, principalmente em mulheres, para a gente observar se tem ali alguma alteração de prolapso de bexiga, a gente pede para essa pessoa fazer a manobra de Valsalva, vai perceber se há o prolapso pela região da vagina, a gente consegue perceber o rebaixamento dessa parede, dessa região onde sustenta a bexiga e o útero. Então, observem aqui, ó, diversas fotinhos, né, de pessoas com hérnia, certo? Hérnia inguinal, hérnia umbilical, hérnia femoral.
normalmente aqui uma hérnia umbilical, e quando foi feita a manobra de Valsalva, a gente conseguiu perceber que ela ficou mais protusa. Então, normalmente vai ser feito um procedimento cirúrgico, tá? Para fazer a correção, o fechamento dessa parede que está enfraquecida, está permitindo o extravasamento ou exteriorização dessas vísceras. Em relação à inspeção dinâmica ainda, a gente pode também, pessoal, pedir para essa pessoa fazer a manobra de Smith-Bates, tá? Que também é para visualizar algumas massas no abdômen, e a gente vai solicitar para essa pessoa, ela vai ficar deitada em decúbito dorsal. A gente vai pedir para ela flexionar o quadril e levantar as pernas estendidas. E a gente vai observar como esse abdômen ele contrai essa musculatura. E se durante esse movimento a gente percebe alguma intensificação de hérnia, ou se antes não tinha, a gente não conseguia visualizar na inspeção estática, e agora com essa movimentação a gente consegue visualizar essa hérnia ali, ou alguma massa palpável. Tranquilo em relação à inspeção do abdômen? Beleza. Então, em relação à ausculta, tá? Lembrando que no abdômen a gente segue uma ordem diferente dos métodos propedêuticos, então a gente vai logo para a ausculta. A gente não palpa, não faz nenhuma percussão, já passamos logo para a ausculta abdominal. Então, o objetivo da ausculta é avaliar os sons intestinais resultantes da peristalse, que são os movimentos intestinais, que são os ruídos hidroaéreos, tá? Explorar se tem alguma obstrução vascular também, porque a gente faz a ausculta de rede vascular. Eu vou mostrar para vocês que tem os focos, os 7 focos de ausculta, e normalmente nesses focos de ausculta vascular, o normal é não auscultar nada. Se a gente auscultar algo, possivelmente vai ser um sopro, então tem algum aneurisma, alguma obstrução naquela região vascular. E a gente também pode identificar nessa ausculta abdominal, além dos ruídos hidroaéreos, os borborigmos, tá? Que seriam um movimento, um som mais intenso, mais frequente, mais rápido, como se fosse realmente uns estalitos ou o borbulhamento de uma água fervente, tá? Então, esses sons, normalmente, ele estava sinalizando para a gente alguma alteração, possivelmente um aumento da movimentação intestinal, uma diarreia, né? Que está causando esses sons mais intensos e mais frequentes. A ausculta. Isso não é só na ausculta, é na ausculta, na percussão e na palpação. Sempre a gente vai seguir o sentido horário. Então, sempre a gente vai iniciar a ausculta, depois percussão e palpação. Primeiro, a gente vai começar pelo quadrante inferior direito, certo? Então, a gente faz aquele movimento do relógio. Então, quadrante inferior direito, quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo e quadrante inferior esquerdo. Porque a gente lembra que o nosso intestino grosso, ele faz esse caminho, né? Então, tem o intestino delgado, que fica no meio da nossa região abdominal, e depois tem o seco, que está lá no quadrante inferior direito, com o apêndice. Aí vai ter o colo ascendente, o colo transverso, o cólon descendente, o sigmoide e o reto. Então, a gente vai fazer esse sentido, sempre ausculta, percussão e palpação nesse sentido. Então, para a gente avaliar, né, os ruídos intestinais, que são os ruídos hidroaéreos, a gente vai conseguir auscultar esses sons, que é devido aos movimentos peristálticos e o deslocamento de ar e líquidos ao longo das alças intestinais. Então, o normal é que a gente consiga perceber esses sons ao longo de todas as alças ali do intestino, né? Ao longo de todo o colo ascendente, transverso, descendente e sigmoide, tá?
Como vocês vão fazer essa ausculta? Então, fiz a inspeção, nem palpei nada, já vou pegar meu esteto e vou auscultar esse abdômen. Então, normalmente, a gente deve auscultar os 4 quadrantes do abdômen por 3 minutos. Vocês vão perceber que o normal, né, a frequência estimada é que a cada 1 minuto a gente consiga contar 5 a 35 ruídos hidroaéreos, tá? Então, a gente vai perceber esses ruídos. Quando vocês forem auscultar, vocês vão ter uma noção melhor sobre como são esses ruídos. E a gente vai contar esses ruídos só para ter realmente uma ideia se essa peristalse ela está normal ou se ela está diminuída, aumentada ou ausente. Se a gente está auscultando lá 3 minutos, esses quadrantes, esses colos, e até agora eu não auscultei nada. Então, o ideal é que você estenda mais 2 minutos da sua ausculta. Então, ausculte por mais 5 minutos, até que você confirme realmente a ausência de ruídos hidroaéreos. Então, se você não está auscultando nada realmente, então não está tendo peristalse nesse intestino. Normalmente está associado com ilho paralítico. Então, o ilho, né, o intestino, ele está paralisado, ele não está fazendo movimentos peristálticos. Então, como é que ele vai conseguir, né, locomover todo esse bolo fecal até ser expulso, certo? Então, o que normalmente vai perceber? Nos ruídos, quando eles estão normais, vocês vão conseguir auscultar 5 a 20 a cada 5 a 20 segundos um ruído. Então, escutei um ruído agora, com mais ou menos 5 segundos eu escuto outro, com mais ou menos 10 segundos eu escuto outro. Então, isso é um movimento, são os ruídos que eles estão presentes de forma normal. Quando eles estão hipoativos, a gente iria colocar na evolução ruídos hidroaéreos hipoativos, é que a gente vai começar a auscultar, a gente ausculta e vai auscultar um outro ruído daqui a 2 minutos. Então, realmente está bem diminuído. Normalmente associado a uma peritonite, tá? Uma inflamação nesse peritônio ou alguma obstrução intestinal. Se eles estiverem hiperativos, a gente iria registrar ruídos hidroaéreos hiperativos. Como é que a gente iria perceber? Quando a gente auscultar 6 ou mais sons em menos de 30 segundos. Então, se normalmente a gente iria escutar um a cada 5 ou 20 segundos, eu escutar 6 em 30 segundos, então, essa motilidade ela está muito elevada. Pode estar associada realmente a algum processo de infecção intestinal, diarreia, por isso que está com essa motilidade tão exacerbada. E ausente é quando a gente não consegue auscultar nada em 2 minutos, mas lembrando que a gente precisa, né, prolongar essa ausculta para 5 minutos para realmente confirmar que a gente não auscultou nada, então tem ausência de ruídos hidroaéreos. Então, a gente pode, né, na nossa evolução, colocar ruídos hidroaéreos presentes, tá? Só com aquele sinalzinho de mais entre parênteses, ou ruídos hidroaéreos normativos, ou podemos colocar ruídos hidroaéreos hipoativos, que normalmente contém algum distúrbio eletrolítico, quando essa pessoa ela foi submetida a um pós-operatório de cirurgia abdominal, quando ela foi submetida a alguma cirurgia e por manuseio daquela cavidade abdominal, o ilho ele ficou paralítico, certo? Em uma peritonite também. Se tiver isquemia do cólon, se tiver alguma obstrução intestinal avançada, a gente não vai conseguir auscultar nada, certo? Em contrapartida, se a gente conseguir auscultar muitos ruídos hidroaéreos, né? 6 em 30 segundos, a cada 30 segundos, ruídos altos, sonoros, aquele gargarejo parecendo também o borbulhar de água fervente, ele está nos mostrando ali uma hipermotilidade. Normalmente, quadros de diarreias, também na fase inicial de uma obstrução intestinal. Então, olha o paradoxo, né? Se eu tenho ali uma obstrução intestinal, mas ela está no início, normalmente o meu intestino ele vai começar a acentuar, exacerbar esses movimentos, esses ruídos hidroaéreos, essa peristalse, para ver se consegue, né, resolver essa obstrução. Então, a princípio, a gente consegue perceber se for uma obstrução inicial, essa hiperatividade dos ruídos. Já na obstrução mais avançada,
vai ter ou a hipoatividade ou a ausência realmente desses ruídos, tá? Pessoas que fizeram uso de laxantes também a gente vai perceber esses ruídos exacerbados. Por vezes, a gente percebe quando a pessoa está com quadro realmente de diarreia, com alguma infecção gastrointestinal, a gente consegue auscultar esses ruídos sem esteto nem nada, né? Então, o som está tão intenso, tão aumentado, que seriam esses gargarejos que a gente consegue auscultar realmente sem o esteto. Então, eu fiz a ausculta dos ruídos hidroaéreos, seguindo toda aquela sequência, né, do quadrante inferior direito, superior esquerdo e inferior esquerdo. E agora eu vou fazer a ausculta dos focos abdominais, tá? Então, essa ausculta, pessoal, ela é uma ausculta vascular, para identificar possíveis sopros. Normalmente, vocês vão auscultar algo? Não, tá? Então, normalmente a gente não vai auscultar. Mas, se a gente começar, coloquei meu esteto lá, no local adequado, que eu vou explicar para vocês quais são os focos. Percebi aquele... Então, possivelmente, tem ali algum aneurisma, alguma obstrução de vaso, tem alguma alteração vascular naquela região, certo? Então, tem 7 locais de ausculta. No primeiro foco, que é o foco aórtico abdominal, a gente vai localizar ele, que ele vai estar entre o processo xifoide, o finalzinho do externo, e a cicatriz umbilical, certo? Bem próximo ali do rebordo costal. Então, a gente vai colocar o nosso esteto ali e vai tentar auscultar algo. Os 2 focos renais, tá? Então, estão associados com os vasos que estão ali nutrindo o meu rim direito e o meu rim esquerdo. Então, a gente vai identificar onde? A gente vai observar a linha hemiclavicular, lembra? Aquela linha que divide ali a clavícula. E a gente vai dividir, seguir a linha hemiclavicular, logo abaixo do rebordo costal. Então, se eu vou observar a linha hemiclavicular logo abaixo do rebordo costal do lado direito, eu vou estar ali fazendo a ausculta do foco renal direito. Já do lado esquerdo, foco renal esquerdo. Seguindo essa mesma linha hemiclavicular, só que descendo mais um pouquinho, agora a gente vai buscar realmente o foco ilíaco, certo? E a gente vai seguir a linha hemiclavicular e a gente vai ter como delimitação as cristas ilíacas, que são aquele osso que fica do lado direito e do lado esquerdo da nossa pelve, tá? O osso ilíaco. Então, a gente vai seguir cristas ilíacas, linha hemiclavicular, do lado direito, foco ilíaco direito, do lado esquerdo, foco ilíaco esquerdo. E, por último, os 2 focos femorais, que a gente vai, para identificar, a gente vai sentir, tá? Precisar buscar o pulso. Sentir o pulso, coloco lá meu diafragma sobre esse local que eu senti a pulsação e vou tentar auscultar algo. Turma, tranquilo? Ausculta. Tranquilo. Então, bora lá. Em relação à percussão, então, se já foi feita a ausculta dos ruídos hidroaéreos e já foram feitas a ausculta dos focos, a gente vai partir agora para a percussão. Objetivo da percussão: avaliar a distensão e a distribuição dos gases no abdômen, lembrando que, assim como no tórax, vocês devem lembrar que a depender se é uma estrutura que é uma estrutura sólida, ela vai gerar um tipo de som quando percutido. Se for uma estrutura oca, com ar, vai gerar um tipo de som. Uma estrutura com líquido, então a gente vai ter diferentes sons que vão ser emitidos mediante a percussão. Então, a gente vai identificar também a ascite. Então, lembra que tem o teste, que é o teste da onda, que é o piparote, que a gente faz para identificar se realmente aquele abdômen, que a gente percebeu ele mais globoso nas regiões do flanco, se é um abdômen globoso, por tecido adiposo realmente exacerbado, ou se é uma ascite. Vamos também identificar massas na região abdominal. Então, se eu vou percutir uma região e
e eu sei que naquela região eu deveria escutar um som escutar um som tipânico, a percussão, se eu começo a escutar ali um som mais maciço, então tem algo errado. Onde era para ter líquido e ar, eu estou percebendo que tem alguma massa e não era para ter, certo? A gente pode estar já inferindo que existe alguma massa ali que não é normal naquele local. A gente utiliza também a percussão para delimitar o tamanho dos órgãos, tá? Principalmente fígado e baço, e para avaliar a sonoridade do abdômen. A gente vai iniciar, pessoal, também seguindo aquela mesma sequência, como eu falei, quadrante inferior direito, superior esquerdo, inferior esquerdo. E a percussão, ela pode ser uma percussão direta, quando a gente percute com a mão diretamente o abdômen, ou uma percussão indireta, quando a gente vai apoiar o dedo médio da nossa mão não dominante e com o outro dedo médio a gente vai percutir as estruturas do abdômen dessa pessoa. Os sons encontrados normalmente nesse abdômen. Então, o tipânico a gente vai identificar normalmente em região de estômago, tá? E no espaço de Trauber, que eu vou mostrar uma foto para vocês, é um triângulozinho onde fica ali localizada a região do estômago, certo? Naquela região que eu tenho o estômago, que é uma víscera oca, que vai ter ar também, vai ter uma quantidade de líquido também dentro daquele estômago, a gente vai estar escutando o som mais tipânico. Os sons hipertimpânicos, quando a gente percute, ele é encontrado normalmente quando a pessoa está com o abdômen muito distendido ou quando a pessoa está em quadros de diarreia. E normalmente a gente vai perceber essa percussão mais hipertimpânica na região de intestino, quando a gente percute e tem aquele som muito agudo, tá? Então, é muito comum em pessoas que estão com quadro de diarreia. O som maciço, que é aquele barulho um pouco mais abafado, né? Ele não é tão agudo assim, é mais grave, a gente vai identificar em órgãos mais sólidos. Então, no fígado, no baço, vísceras preenchidas com fezes. Então, eu percebo que eu estou fazendo aqui a percussão nos quadrantes. Faço a percussão no colo ascendente, no colo transverso, e estou vendo lá um timpanismo, né? Naquela região. Quando eu chego mais no colo descendente daquela região, mais do sigmoide, eu já percebo que eu não estou escutando um som tão tipânico, eu já estou escutando um som mais maciço. Então, possivelmente, você está percutindo ali, não tem mais aquela víscera, não está oca com líquidos e gases. Naquela região, você está percutindo uma massa, possivelmente ali é um bolo fecal, por isso que está um som mais maciço. E os sons submaciços geralmente é encontrado com abdômenes mais protuberantes, né? Em região de flanco, quando aquela pessoa tem a ascite, certo? Vocês vão perceber, pessoal, que tem muitas manobras e muitas técnicas que a gente pode realizar no exame físico do abdômen. Eu preciso fazer todas as manobras e todas as técnicas? Não necessariamente, tá? Vocês vão perceber que o exame físico do abdômen, ele vai seguir aquela mesma sequência. Eu vou inspecionar, vou investigar com essa pessoa se ela tem alguma queixa dolorosa. A partir da queixa que ela me fala e a partir do que eu estou sentindo ali naquela palpação e percussão, é que eu vou lançar mão de outras técnicas, certo? Então, se é uma pessoa que eu percebo que tem já um abdômen com característica de ser um abdômen ascítico, então eu vou utilizar ou a técnica para confirmar. Então, eu vou fazer o teste de Piparotti, certo? Se é uma pessoa que ela chega lá com um quadro sugestivo de pancreatite, um quadro sugestivo de colecistite, que é obstrução e inflamação na vesícula ou cálculos na vesícula, ou é uma pessoa que chega com um quadro característico de um apendicite, aí eu vou realizar as manobras para identificação da colocistite, da apendicite ou da pancreatite, tá? Então, esse triângulozinho aqui, pessoal, é aquele espaço de Trauber, que é onde fica localizado o estômago, tá? Mas vai ter o estômago e na parte mais superior ali do estômago
Bem próximo ali, escondidinho no rebordo costal, a gente vai ter a região de baço, certo? O baço, que é um órgão também linfóide, ele é uma estrutura maciça. Então, é comum que numa percussão direta a esse baço, a gente escute um som maciço. Só como o baço ele fica ali naquele rebordo, é muito difícil a gente percutir ele. Então, é muito comum a gente fazer essa percussão nessa região e encontrar um som mais timpânico nesse espaço de trauma pela questão do estômago estar mais na frente, certo? Quando a gente percebe um som mais maciço, a gente vai investigar, porque como o baço ele fica mais escondidinho, não é tão comum a gente perceber esse som tão maciço assim. Então, se a gente perceber um som maciço, esse baço ele pode estar aumentado. Então, o que é a ascite, né? A ascite é o acúmulo de fluidos na cavidade peritoneal, entre muitas causas, né? A mais comum é uma doença hepática avançada, então é muito comum a pessoa ter uma hepatite proveniente de alguma infecção viral, né? Da hepatite B, hepatite C, hepatite D, ou é uma pessoa que tem hepatite proveniente do uso de álcool, também uma hepatite alcoólica, ou pelo uso de outras drogas. Insuficiência cardíaca também pode acarretar essa ascite. Então, aquela insuficiência, a gente estava percebendo uma congestão, né, desses fluidos. Câncer também pode causar ascite, certo? Qual é o diferencial de uma percussão? A gente já sabe o diferencial na expressão, né? Que é aquele abdômen mais globoso, mais brilhante, os flancos vão estar mais globosos também. Na região da percussão, a gente vai perceber, pessoal, que a gente vai colocar essa pessoa em duas posições para fazer o exame. A gente vai ter o primeiro exame que a gente vai colocar essa pessoa em decúbito lateral e a gente vai perceber quando tem realmente essa coleção de líquidos que a pessoa fica em decúbito lateral, a gravidade vai fazer com que esse líquido ele desça para a região mais próxima da maca, tá? Então, se a pessoa ficou em decúbito lateral esquerdo, esse líquido da ascite ele vai descer para essa região de hipocôndrio flanco esquerdo. E a gente vai ter uma diferença de percussão no flanco direito e no flanco esquerdo. Na região mais próxima do decúbito, que essa pessoa vai estar virada, a gente vai ter uma região que vai estar mais com aquela coleção de líquido, e na região que não está com esse líquido, a gente vai ter uma percussão mais maciça. Então, ó, primeira técnica para a gente perceber essa questão da ascite é colocar essa pessoa em decúbito lateral, tá? A gente vai perceber a diferença. De um lado, o som vai estar mais timpânico, e de um outro lado vai estar um som mais maciço que vai estar associado com essa região do líquido que vai ser deslocado para a região do decúbito lateral. A outra forma, pessoal, é o de piparote, que é o da onda. Então, a gente pode pedir para uma terceira pessoa, tá ajudando, então tem o paciente, tem a gente e um segundo examinador, ou até mesmo para essa pessoa. A gente vai, essa pessoa em decúbito dorsal, né, com o abdômen despido, ela vai colocar uma mão no meio do seu abdômen, na linha média, né, sobre ali a cicatriz umbilical, e ela vai fazer uma pressãozinha contra esse abdômen, certo? De uma forma contínua, uma pressão moderada e firme. A gente vai colocar uma mão em um flanco, no caso, se eu estou do lado dessa pessoa, do lado direito, eu vou colocar minha mão no flanco esquerdo e do lado que eu estou do lado direito, eu vou fazer o piparote, né? Dar aquele peteleco e eu vou sentir quando tem essa coleção de líquido, que esse piparote que eu vou fazer, ele vai gerar uma onda, que eu vou sentir essa onda na minha mão do outro lado, tá? E isso aí vai estar confirmando a ascite dessa pessoa. Então, tem situações, pessoal, que esse acúmulo ele é tão grande, né, que essas pessoas elas precisam fazer drenagem, né, então elas são submetidas a procedimentos invasivos para drenar, normalmente, litros desse líquido acumulado, porque causa muito desconforto, rebaixamento dessa pessoa, né, alterações de sinais vitais. Então, finalizando a percussão, a gente tem a palpação, apesar que, quando eu for falar agora da palpação,
eu vou falar sobre a questão da palpação de algumas estruturas e junto à palpação dessa estrutura eu vou falar sobre a percussão dela especificamente, tá? Então, a palpação, pessoal, ela tem o objetivo de avaliar, tá, o estado da parede abdominal, reconhecendo a resistência dessa musculatura. Ela também vai nos mostrar a questão das condições das vísceras abdominais. Então, se eu na inspeção perceber que tem algo ali, um abolamento, uma retração, né, percebo que pode ser uma nodulação, na palpação eu vou conseguir confirmar, né, essa alteração que eu consegui visualizar. Explorar também a hipersensibilidade do abdômen, se esse abdômen está doloroso ou não a palpação. E se está doloroso, se é a palpação superficial ou é a palpação profunda. Nas pessoas mais magras, pessoal, e com a parede abdominal relaxada, a gente pode, além de palpar o fígado, conseguir palpar também os rins e até a aorta abdominal, o seco, o colo transverso e sigmoide, tá? Mas em algumas pessoas que não são tão emagrecidas assim, né, que tem uma resistência muscular desse abdômen um pouco maior, a gente vai ter uma dificuldade para fazer essa palpação. Normalmente a palpação vai ser como? Paciente decúbito dorsal, certo? Mas também vocês vão ver que tem algumas palpações que a gente faz com essa pessoa em decúbito lateral direito ou esquerdo. E sempre orientando essa pessoa a relaxar esse abdômen, porque se ele aumenta a resistência da musculatura, a gente não vai conseguir realmente palpar de uma forma mais profunda. Aqui eu trago para vocês quais são as estruturas desse abdômen que normalmente são palpáveis e estruturas que não são palpáveis, certo? As estruturas palpáveis, fígado, a gente pode palpar também baço, o colo sigmoide, seco, colo ascendente, né, a parte transversa, descendente, a aorta, o polo inferior do rim direito, porque o rim direito ele fica um pouco mais abaixo que o rim esquerdo. Um bexigoma, então, uma pessoa que está com uma retenção urinária muito grande, que está com distensão dessa bexiga, a gente vai conseguir palpar, e o útero gravídico. Contudo, se essa pessoa ela não estiver grávida, a gente não vai conseguir palpar esse útero. Se essa pessoa ela tiver com a bexiga normal, né, sem um bexigoma, sem estar distendida, a gente também não vai conseguir palpar essa bexiga. Nem intestino delgado, nem a região de pâncreas, porque fica por trás do estômago, nem a vesícula biliar, tá? Nem o apêndice, nem as vias biliares, nem os ovários e nem as trompas, que fica mais intrapélvico mesmo por trás ali da sínfise púbica. Então, antes da palpação, sempre solicitar para essa pessoa nos informar se tem algum local ali que ela sente alguma dor, alguma sensibilidade, certo? A gente vai seguir também a questão das delimitações dos quadrantes. Normalmente, a gente vai seguir a divisão dos quadrantes em 9, né, quadrantes, porque a gente vai ter uma noção melhor de qual estrutura está naquele quadrante para conseguir fazer essa palpação. E a gente vai palpando quadrante por quadrante. Os tipos de palpação, pessoal. Ela pode ser uma palpação superficial, pode ser uma palpação profunda, tem a palpação do baço e fígado e tem algumas manobras especiais de palpação. Essas manobras especiais de palpação a gente vai utilizar quando a gente percebe que tem algo de alterado. Então, como o nome já diz, são manobras mais especiais, mais minuciosas desse exame físico, tá? Se a gente percebe que tem possivelmente ali uma colicistite, uma pancreatite, uma apendicite, então vamos realmente utilizar essas outras manobras também para confirmar, né, esse achado. Em relação à palpação superficial e profunda, normalmente vocês vão começar fazendo a palpação superficial, certo? Tanto a superficial como a profunda, a gente vai conseguir determinar tamanho de alguns órgãos, a forma, a posição, a sensibilidade, se tem massa, se tem acúmulo de fluidos naquela região. E, mais uma vez, salientando que vocês vão fazer essa palpação seguindo os quadrantes no sentido horário.
A palpação mais superficial, vocês vão fazer com os dedos de vocês juntinhos, unidos. Normalmente, vocês vão utilizar ou as pontinhas ou realmente a palma dessa mão e vocês vão deprimir em torno de 1 centímetro desse abdômen. Então, essa pressão ela vai ser uma pressão mais delicada, mais sutil, certo? Com os dedinhos estendidos e fechados. O que a gente consegue perceber nessa palpação superficial? A questão da parede abdominal, como ela está, né, em relação à diástase, né, à musculatura, se tem alguma víscera ali, que a gente consegue perceber alguma alça protusa nessa parede, a sensibilidade e a pressão, a resistência da parede. Então, quando o normal é que a gente palpe esse abdômen e ele afunde com essa palpação, a gente fala que é um abdômen normotenso. Quando a gente está palpando, a gente percebe que é um abdômen muito rígido, a gente vai ter que pensar, peraí, deixa eu olhar para esse abdômen, ele é tão rígido assim, porque essa pessoa ela está tensa, então ela está contraindo o reto abdominal, dessa musculatura abdominal, ou essa pessoa ela tem um abdômen mais musculoso, mais malhado. Se não for isso, pessoal, não é a pessoa que está contraindo, nem é a musculatura dela, né, por exercícios físicos, a gente pode estar pensando em alguma infecção naquela região abdominal que está causando essa defesa, esse endurecimento do tônus abdominal, certo? A gente fala normalmente que é um abdômen agudo. A gente vai palpar, a gente não consegue deprimir, ele está muito endurecido. É uma defesa abdominal e vai estar associada muito com dor. Então, a gente vai estar palpando de forma superficial, sentindo um abdômen bem duro, ele não está normotenso, ele está hipertenso, e essa pessoa ela vai referir dor. A gente vai perceber também nessa superficial anormalidades de estrutura, de hérnia, de tumor, de cisto, alteração na região de fígado, se é um útero gravídico, se tem ascite, continuação da parede abdominal, se tem diástase ou não. Então, essa aqui é a palpação superficial, mais tranquila, mão espalmada, só deprime mais ou menos 1 centímetro e vocês vão palpando. Normalmente a gente palpa, faz os movimentos circulares, tá? E a gente vai palpando, seguindo o sentido do relógio. Como eu tinha dito, vamos sempre observar a resistência muscular. Quando vocês forem palpar as colegas de vocês na aula prática, normalmente vocês vão perceber, vão classificar esse abdômen. E, menina, que ela tá impossível hoje. Desculpa aí, pessoal. Vocês vão perceber a questão do tipo de abdômen e vão perceber também a questão dessa resistência da musculatura, certo? Normalmente, o abdômen de vocês vai estar normotenso, que vocês vão, pode ter sim aquela resistência, né, se tiver alguém mais malhado, com o abdômen mais tonificado, mas ainda assim vocês vão conseguir deprimir sem nenhuma dificuldade, até porque acredito que não vai ter ninguém com algum processo infeccioso ou inflamatório em região de peritônio. Na palpação profunda, a gente vai fazer uma depressão muito maior dessa mão. Então, normalmente, a gente aperta, né? Deprime esse abdômen em torno de 5 centímetros, pessoal. Por isso que o nome é palpação profunda, tá? A gente vai anotar hipersensibilidade ao toque, então, se a pessoa está referindo dor, ou se a gente observa na face dela, faces de dor durante a palpação. Se eu percebi onde foi localizada essa dor, em relação à palpação de órgãos, o tamanho desse órgão, a forma, consistência, superfície, mobilidade e pulsação identificada. Então, normalmente, como é uma palpação mais profunda, a gente faz a técnica de mãos superpostas, tá? Então, a gente coloca, normalmente, uma mão com a outra mão em cima desta, e a gente, com essa mão de cima, a gente só pressiona, só vai executar a força. E com essa de baixo, a gente vai ter a sensação, né, mais perceptiva da nossa mão, tá? Então, a mão de baixo, ela vai estar mais executando essa ação de percepção das estruturas que eu estou palpando, e essa de cima mais fazendo realmente a pressão. Como eu tinha dito,
Normalmente, essa palpação ela vai ser em decúbito dorsal, mas vão ter algumas manobras que vocês vão ver que a gente faz com o paciente de decúbito lateral, certo? Observem aqui, palpação que além de ser a palpação profunda com as mãos superpostas, também tem com as mãos estiradas e oblíquas, tá? E também a gente pode fazer essa palpação com a borda da região ulnar da nossa mão, certo? Também fazendo, normalmente para delimitar estruturas e órgãos. Aqui só uma fotinho mostrando a palpação profunda em flanco inferior esquerdo e do outro lado aqui em flanco inferior direito. Pessoal, aqui a gente vai perceber, nessa região de palpação, tem uma técnica que não é só palpar. Vocês vão palpar, empurrando a palpação profunda, aprofundando a mão de vocês, e vocês vão soltar rapidamente. Então, vocês aprofundam, aprofundam, aprofundam. Quando vocês aprofundarem o máximo, vocês vão tirar a mão rapidamente. Essa técnica, que é o sinal de descompressão brusca, a gente vai investigar apendicite, certo? Alguém que já teve apendicite ou suspeita e foi examinado e fizeram essa técnica em vocês? Me digam aí. Ninguém, então, né? Graças a Deus. Pessoal, essa técnica tem duas técnicas, tá? Que eu vou falar para vocês os nomes. Que ela é basicamente isso. A gente vai lá, vai ser uma que a gente vai fazer diretamente na região de apêndice e uma outra que a gente fazer... Ó, a Gisele não teve, mas já fizeram essa técnica nela. E a outra a gente vai fazer em outra região, né? Na fossa ilíaca direita. Só lembrando, onde é que fica realmente o apêndice nos quadrantes? Em qual quadrante fica o apêndice? Jesus amado. E aí? Inferior direito, certo? Então, o apêndice ele vai ficar no quadrante inferior direito. Lembra que ele fica bem no comecinho ali do nosso cólon ascendente, tá? Então, ele fica do ladinho direito. Então, vai ter uma palpação que a gente vai fazer na fossa ilíaca esquerda e vai ter uma palpação que a gente vai fazer na fossa ilíaca esquerda. Ambas com esse mesmo sentido de descompressão brusca, para a gente observar se tem sensibilidade dolorosa. Então, observem aqui, em relação à descompressão, tá? Vai ser com as pontinhas dos dedos, a gente vai introduzir, então, por isso, lembrando, não precisa nem lembrar, né? Principalmente em exame físico, principalmente em exame abdominal, a gente faz muita palpação profunda, unhas cortadas, senão vocês vão machucar os clientes de vocês, tá? Então, com as pontinhas dos dedos, com as polpas digitais, a gente vai fazer uma compressão profunda e depois a gente vai soltar bruscamente e vai perceber o desconforto em relação à compressão e o desconforto em relação à descompressão. Normalmente, o desconforto ele é maior à descompressão. A gente consegue perceber quando a gente faz a compressão, que faz a descompressão, que essa pessoa refere uma dor intensa, uma dor aguda, tipo uma dor enfacada, que essa pessoa refere, ela está associada a um rebote. Quando a gente retira essa mão bruscamente, eu estou com o meu peritônio ali inflamado. Então, esse peritônio inflamado, ele tem esse efeito rebote que vai gerar essa dor intensa. É muito comum em apendicite, tá, aguda. Mas também a gente pode perceber em colecistite aguda, pancreatite, diverticulite, que é um processo inflamatório de algumas estruturas do intestino, ou numa lesão de peritônio. Mas vocês vão ver muito essa técnica utilizada para identificar apendicite. Então, se a pessoa ela chega lá com uma queixa de febre,
febre, muita dor abdominal, náuseas, vômitos, uma dor que inclusive a pessoa ela fica mais encurvada, é um quadro que está nos mostrando ali que pode ser uma apendicite. Então, nessa palpação abdominal, que a gente vai palpar tudo, a gente tem que fazer também essas técnicas para observar essa dor, a descompressão. Então, são duas técnicas, tá? O primeiro é o sinal de Bloomberg. Esse sinal de Bloomberg a gente vai fazer no ponto McBurney. Então, não confundam, tá? O nome do sinal é sinal de Bloomberg, mas a gente vai fazer no ponto de McBurney, que eu vou mostrar para vocês que ponto é esse. É um ponto que ele vai ficar ali. Eu tenho minha cicatriz umbilical e eu tenho a crista ilíaca direita. Lembrando que o apêndice ele está ali na fossa ilíaca direita, né? No quadrante inferior direito. Então, eu tenho minha cicatriz umbilical e tenho minha fossa ilíaca. Então, a gente vai traçar uma linha, né, mais lateralizada da cicatriz para essa crista ilíaca e no meio dessa linha vai ter o ponto McBurney. E é nesse ponto que a gente vai fazer a compressão, que é para investigar o sinal de Bloomberg, tá? Se essa pessoa, durante essa compressão, principalmente na descompressão, ela referir essa dor intensa, então o sinal de Bloomberg positivo, indicativo de apendicite aguda. O outro sinal é o de Rosvin. Esse sinal, pessoal, é a mesma coisa. A gente vai fazer uma compressão também com as polpas digitais, vai tirar, só que a diferença é que ele não vai ser feito no local ali próximo do apêndice, na fossa ilíaca direita. Ele vai ser feito na outra fossa. Então, ele vai ser feito na fossa ilíaca esquerda e a gente vai perceber que durante a descompressão, se essa pessoa refere dor na fossa ilíaca direita, tá? Então, eu faço a compressão na esquerda para investigar se durante a descompressão dói o lado direito, que é onde está localizado o apêndice. Tranquilo, pessoal, em relação a esses dois sinais? Alguém quer que eu repita? Oi, estou dormindo, é? Oi, professora, precisa não repetir. Eu tava no Tá. banheiro. Tá, bora lá. Então, ó o ponto de McBurney, tá? Então, eu tenho a cicatriz umbilical, tenho a fossa ilíaca, e entre esses dois pontos a gente vai ter o ponto, certo? Então, nesse ponto a gente vai fazer a compressão e vai retirar, certo? Sinal de Bloomberg. Já, aqui é o sinal de Bloomberg, na fossa ilíaca direta, né? Diretamente próximo desse apêndice na fossa ilíaca direita. E o de Rosvin vai ser do outro lado, tá? A gente vai fazer na fossa ilíaca esquerda para investigar se vai produzir uma dor radiante intensa do lado direito, que é o local do apêndice. Se tiver, vai ser sinal de Rosvin positivo, que já está nos sinalizando ali uma apendicite aguda. Em relação à apendicite também, pessoal, a gente pode estar investigando outros sinais, tá? Então, tem o sinal de pessoas, que é esse grupamento muscular aqui, certo? Que ele fica uma parte mais interna, mas ele tá ali, ó, se comunicando com aquela região abdominal próximo da localização do apêndice. Se essa pessoa tiver um apendicite com já uma irritação na região do músculo psoas, a gente vai colocar essa pessoa em decúbito lateral, como o apêndice ele está do ladinho direito, a gente vai colocar ela em decúbito lateral esquerdo, e a perninha, o membro inferior direito, a gente vai pedir essa pessoa elevar ele um pouquinho para trás, afastar essa perninha, como nesse desenho, certo? Quando ela faz isso, se for um quadro de apendicite já com irritação do músculo psoas, essa pessoa ela não vai conseguir fazer essa hiperextensão para trás, porque ela vai referir muita dor. Então, a gente já vai observar que sinal de psoas positivo. Então, essa apendicite ela já está causando ali uma irritação nessa musculatura também. Um outro sinal também associado com o de apendicite é o sinal do obturador. Então, também a gente percebe aqui nessas imagens, ó, o obturador, que também é um grupamento muscular. Tem um obturador externo,
Observe aqui do ladinho esquerdo. E tem os obturadores aqui também do outro lado, mais interno, certo? Então, ambos os lados vão ter internos e externos, e a depender do comprometimento dessa apendicite, essa pessoa também pode estar referindo desconforto nessa região. Como a gente vai investigar isso? A gente vai pedir para essa pessoa ficar em decúbito dorsal, ela vai fletir a perna direita, e depois que ela fletir a perna direita, vai rotacionar essa perna para o lado. Então, ela flete, dobra a perninha, a gente rotaciona para fora, certo? Se tiver também com processo inflamatório naquela região, essa pessoa ela vai referir dor, normalmente uma dor dessa região de perna que vai para a região abdominal. Em relação aos procedimentos especiais, tá? Que são manobras também de palpação e percussão. A gente quer investigar ali uma colicistite, tá? Se tem ali algum processo inflamatório naquela vesícula, ou se tem alguma obstrução, se tem cálculo naquela vesícula. Lembrando que a gente não consegue palpar a vesícula, certo? Porque ela vai estar ali bem localizada por trás daquele fígado. Então, a gente não consegue palpar. Mas se tiver algum processo inflamatório naquela região ou obstrutivo, vai causar dor. E a gente vai conseguir perceber esse sinal sugestivo de colecistite se durante a palpação no quadrante superior direito, lembrando que no quadrante superior direito está o fígado, e ali juntinho do fígado vai estar a vesícula biliar e as vias biliares, a gente vai conseguir perceber na palpação dor naquela região, certo? Como a gente vai fazer isso? É o sinal de Murphy. Então, nesse sinal, pessoal, a gente vai ficar em decúbito lateral, né? Decúbito dorsal, perdão. A gente vai espalmar a nossa mão e na região do hipocôndrio direito, né? Logo abaixo do rebordo costal direito, que é onde fica localizado o fígado, a gente vai comprimir com a nossa mão espalmada essa região, né? Fazer uma palpação mais profunda. E a gente não vai soltar, a gente vai ficar comprimindo essa região. E vai pedir para essa pessoa inspirar profundamente. Então, ela vai puxar o ar, certo? Se tiver alguma região ali inflamada, infeccionada, obstruída, comprometida naquela região de vesícula, essa pessoa ela não vai conseguir terminar essa inspiração. Porque quando a gente estiver pressionando, ela estiver fazendo a inspiração, a gente percebe que tem a contração do diafragma, esse pulmão ele vai estar se enchendo, e essa pessoa ela vai sentir dor, que ela vai interromper essa inspiração, certo? Então, se ela interromper subitamente a inspiração devido a uma dor intensa, naquele ponto pressionado, sinal de Murphy positivo, indicativo de colicistite aguda. Como eu já tinha dito, a gente não consegue palpar, tá? Vesícula biliar, a gente só vai identificar se tem algum processo doloroso na região próxima. Em relação ao exame do fígado e do baço, o fígado a gente consegue, sim, ainda palpar a região da borda inferior desse fígado, principalmente essa região que fica aqui, ó, na região epigástrica, tá? Porque tem a questão do rebordo costal, então o rebordo costal direito, ele vai cobrir uma parte desse fígado, mas na região central, ali abaixo do processo tifoide, fica uma região legal de fígado que a gente pode conseguir palpar e percutir. A percussão, como eu já tinha dito, ele vai lá nos ajudar a delimitar o tamanho das estruturas, o tamanho dos órgãos, e a gente tem que entender. Então, se eu vou observar, vou primeiro andar ali os quadrantes superiores. Eu sei que no quadrante superior esquerdo eu tenho meu estômago e baço. E que na região do estômago a percussão ela é mais timpânica, porque é uma cavidade oca, e que na região mais central e na região epigástrica e na região de hipocôndrio direito, ou nesse quadrante superior direito, eu tenho região de fígado, que é um órgão maciço, então eu vou ter um som mais maciço. Então, de um ladinho eu vou ter um som mais timpânico, e na região do meio, para o lado direito, eu vou ter um som mais maciço.
e eu consigo delimitar o tamanho desse fígado através da percussão. Então, eu vou começar, para identificar o tamanho desse fígado, eu vou começar a percutir do estômago. Então, eu vou lá, ó, percutindo o quadrante superior esquerdo, vou percutindo e vou escutando um som timpânico, até eu chegar na região que esse som vai mudar. Então, ele vai passar do timpânico para um som mais maciço, porque eu já estou ali na região de fígado. E eu vou continuar essa percussão e eu vou conseguir delimitar o tamanho que está esse meu fígado. Em relação à técnica de palpação, tá? A gente vai palpar também para identificar se esse fígado ele está aumentado de tamanho, se ele está doloroso, se eu consigo perceber alguma massa ali palpável aderida a esse fígado. E a gente vai usar a técnica bimanual, que é a Lemos Torres, certo? Então, técnica de palpação de fígado bimanual, Lemos Torres, que a gente vai colocar a mão, que não é a nossa mão dominante, por baixo das costas dessa pessoa, ali na região próxima do rebordo costal, só que na região posterior, certo? Do ladinho direito, lembrando que o fígado ele fica do lado direito. E com a minha outra mão, eu vou colocar minha mão dominante e vou colocar na região anterior. E eu vou, com a mão que está embaixo, empurrar para cima, e com essa mão que está em cima, empurrar para baixo e para a região ali para baixo do rebordo costal, porque eu sei que o meu fígado ele fica ali escondidinho, né, repousando abaixo do rebordo costal. E eu peço para essa pessoa inspirar profundamente. Normalmente, quando ela inspira, que ela enche o pulmãozinho de ar, a gente consegue perceber que esse fígado ele sai um pouquinho desse rebordo costal, a gente consegue sentir essa região inferior de forma mais fácil. Normalmente, o fígado ele é indolor, tá? Vocês vão perceber uma bordinha fina. Repetir de onde, Larissa? A parte que a senhora estava explicando a técnica no comecinho desses slides. Ah, certo. Não. Certo. Então, eu vou mostrar uma foto para vocês, tá? Então, essa pessoa a gente vai colocar, vai usar as duas mãos, porque é uma técnica bimanual, que é do Lemos Torres. Deixa eu mostrar logo a foto para vocês. Observem a foto, certo? A gente vai colocar, sabendo que esse paciente, que o nosso fígado, perdão, ele fica no quadrante superior direito, tá? E também fica naquela região ali de hipocôndrio direito e região epigástrica, e que ele fica ali protegido, repousando no rebordo costal, a gente vai, com a nossa mão, que não é a mão dominante, colocar por baixo, certo, das costas desse paciente, naquela região de delimitação ali de rebordo costal, certo? Observe a mão aí do examinador. E com a minha outra mão, agora com a minha mão dominante, como se eu fizesse uma garrinha, eu vou colocar delimitando ali bem abaixo do rebordo costal. Essa mão de baixo eu vou empurrar para cima e essa mão de cima eu vou empurrar para baixo e para a região ali de rebordo costal para tentar sentir essa borda inferior do fígado, certo? E eu vou empurrando essa para cima e essa aqui para baixo, tá? Para conseguir delimitar. Normalmente esse fígado ele não vai doer, né? Vai estar lisinho, não vai ter nenhuma. A consistência é macia do fígado. Se vocês já na casa de vocês já pegaram um fígado de boi, então a consistência ela é macia e a gente não vai perceber nenhuma nodulação, nenhuma massa palpável aderida naquela região, certo? Então, o que é o comum nessa palpação? Se eu tiver palpando essa região, é comum, pessoal, que com essa palpação, com a minha mão que está em cima, eu consiga perceber mais ou menos uns 3 a 4 centímetros desse fígado abaixo desse rebordo costal, certo? Só que normalmente a gente vai perceber isso nessa região mais central, porque lembra que tem um rebordo assim, certo? O fígado ele fica na região também central, então nessa região central a gente vai conseguir perceber bem mais esse fígado e à medida que a gente vai indo para o ladinho direito, o rebordo ele vai cobrindo esse fígado. Então, a gente vai conseguir já perceber uma menor parte desse fígado. Então, o máximo a gente vai conseguir perceber
durante essa inspiração, quando a pessoa ela enche o pulmãozinho de ar, ela vai estar empurrando, o diafragma vai estar empurrando esse fígado para baixo e a gente vai sentir as bordas desse fígado, tá? Quando vocês palpam o fígado normal, né, que normalmente você tem uma dificuldade para perceber que isso é o normal, porque ele vai estar ali escondidinho por trás do rebordo costal, vocês só conseguem perceber realmente durante uma inspiração com a palpação bem profunda ali no rebordo. Quando vocês pegam uma palpação de um fígado aumentado, é um negócio impressionante, e você, meu Deus, tipo, já estou sentindo o fígado, não precisei fazer muita coisa, tá? Quando é uma pessoa que ela chega com a queixa de dor em região de hipocôndrio direito e região epigástrica, que tem um histórico de hepatite, é uma pessoa que está com icterícia, que a gente já sabe que está associado com alguma alteração hepática, é uma pessoa que ela fala que está fazendo xixi escuro, como Coca-Cola, ou está fazendo cocô branco, branco mesmo, que é a colia fecal, e esse xixi escuro ele está associado com alteração de bilirrubina, fígado também. Então, esses achados já nos mostram que o fígado não está legal. Então, a gente tem que fazer essa técnica bimanual para identificar se esse fígado está aumentado, certo? Então, algumas vezes, se o fígado estiver muito aumentado e a gente começar a fazer essa palpação, e a pessoa tem histórico já de alteração hepática, e a gente começar a fazer essa palpação ali abaixo do rebordo costal, pode ser que a gente não perceba esse fígado aumentado. Observe nessa segunda foto aqui. A pessoa, ela começou, né? A pessoa tem um histórico de alteração hepática, e a gente começou a palpação bem abaixo do rebordo costal. E a gente não vai sentir realmente que está tão aumentado. Quando, na verdade, se a gente tivesse começado um pouquinho mais abaixo, a gente iria sentir a borda inferior dele bem distante do rebordo. Então, quando normalmente está 4, 5 centímetros desse fígado, eu sinto a massa do fígado abaixo desse rebordo costal, então é um fígado aumentado, certo? Deu para entender, Larissa? Mostrando a foto? Deu sim, professora, para entender. Beleza. Só fiquei com uma dúvida onde seria o rebordo costal. Se seria costal, dá-se a entender que é nas costas, mas seria mais ou menos onde? Não, o rebordo costal é na região aqui das costelas. Das Da costelas? frente, da frente. Aqui é o rebordo costal. Observa onde está a mãozinha dele. Não tem aquela caixa torácica, essa caixa torácica? Ali é rebordo costal, certo? Ah, tá. Certo. Uma outra forma de palpar fígado, certo? É a técnica em garra. Também essa não tem muito mistério. A gente vai fazer também unhas cortadas, tá? Com as polpas dos dedos, a gente vai fazer uma garrinha com a nossa mão. A gente vai ficar de costas para a cabeça do paciente e a gente vai palpar ali todo o rebordo costal, delimitando realmente esse tamanho, né, desse fígado, certo? E vai solicitar mais uma vez a pessoa fazer, ó, inspiração. Então, aqui é a técnica em garra, que é a técnica de Mathieu. A gente vai fazer essa palpação também em garra, palpando ali o rebordo costal, identificando o tamanho desse fígado. Em relação ao exame do baço, né, como eu tinha dito, devido à localização do baço ser ali também por trás do rebordo costal esquerdo, o estômago ele fica à frente, né? A gente não tem uma facilidade para fazer uma percussão nesse baço diretamente, tá? Então, normalmente essa região, que é aquela região que a gente vai fazer a percussão, a gente vai escutar um som mais timpânico, esse som mais timpânico vai estar mais associado com o estômago estar ocupando uma região maior ali daquele local de percussão. Se a gente nessa percussão já perceber um som mais maciço, a gente, né? Vou perceber se esse som mais maciço é na região mais superior desse hipocôndrio esquerdo, certo? Então, seria o baço. Ou se esse som maciço é na região de estômago mesmo. Então, se for na região de estômago, tem alguma massa naquele estômago que não é para ter, né? Porque o estômago é uma víscera oca e a gente vai ter um som mais timpânico. A gente pode, pessoal, tentar fazer essa palpação do baço. Raramente o baço vai ser palpável. Um baço normal, sem alteração, normalmente ele não vai ser palpável, tá? Mas a gente pode tentar, principalmente se a pessoa tiver já
com a queixa, um histórico de alteração nesse baço, alteração esplênica. A palpação, ela vai seguir aquela mesma logística da palpação bimanual do fígado. Uma mão que não é a mão dominante, por baixo da região desse arcabouço da costela, só que agora eu não vou fazer do lado direito, porque o lado direito está o fígado, eu vou fazer do lado esquerdo, certo? Então, uma mão fica por baixo e a minha mão dominante, ela vai agora explorar o rebordo costal, só que do ladinho esquerdo, que é onde fica o meu baço, certo? Se eu perceber que esse baço está aumentado, eu vou sentir essa massa, que também ela é maciça, ela é lisa, um pouco mais macia, certo? E a gente vai conseguir palpar e perceber que está aumentado. Normalmente a gente não vai sentir. Se sentir é porque esse baço está aumentado e essa pessoa ela pode referir também dor durante essa palpação. Então a técnica ela é a mesma técnica bimanual que é feita no fígado. A gente vai fazer agora do outro lado para identificar o baço. Então, observem aqui, tá? Essa técnica a gente pode repetir com essa pessoa em decúbito lateral. Então, como eu sei que o baço fica do ladinho esquerdo, eu vou colocar essa pessoa em decúbito lateral direito. E a gente vai fazer a mesma técnica que a gente fez no fígado, em decúbito dorsal, a gente vai fazer do ladinho do baço, só que agora em decúbito lateral. E a gente também pode pedir para essa pessoa fletir ligeiramente as pernas e os joelhos, para a gente ter uma sensibilidade melhor nessa região. Sentir, então esse baço ele está aumentado. A pessoa referiu dor, tem algum problema nessa região de baço, a gente precisa, né, referir para encaminhar essa pessoa para uma investigação mais aprofundada. Então, observa aqui é um baço tamanho normal e um baço aumentado, que o nome é esplenomegalia, tá? Então, quando vocês observarem, fulano está com alteração esplênica, uma esplenomegalia, vocês já vão lembrar de baço aumentado. A percussão do baço é aquela mesma coisa que eu falei. Normalmente, um baço de tamanho usual, sem alteração, a gente, quando for percutir aquela região do espaço de Traube, que é aquele triângulo onde fica localizado o estômago, a gente vai perceber um som mais timpânico. Se a gente, na percussão, né, principalmente essa região aqui, ó, da linha axilar anterior e a linha axilar média, é a região que a gente vai percutir, porque está mais próxima da região do baço, a gente percutindo ali, a gente pode sim perceber um som mais timpânico e pode perceber também um som mais sutil, maciço, tá? Esse som maciço vai estar associado com essa região de baço. Mas se eu também não escutar um som maciço, também não fiquem apavorados, porque possivelmente é o estômago ali que está causando aquele timpanismo, que é normal, porque o meu baço está escondidinho ali por trás. Aí, pessoal, a gente vai investigar agora. Meu Deus, está finalizando, tô nem acreditando. Você quer terminar isso 1h da tarde. Aí a gente vai investigar agora a questão de problemas renais. Então, é uma pessoa que ela chega lá para vocês com uma queixa de dor lombar. Pode ser pode ser associado com a questão de coluna vertebral? Pode, tá? Pode ser associado com alguma tensão de musculatura, de região lombar? Pode. Mas a gente vai pensar também em algum problema renal, certo? Se ela ainda mais, ela chegar com a queixa de disúria, dor ao fazer xixi, com febre, queixas de calafrios, queixa de cefaleia, dor de cabeça, então a gente vai estar pensando em uma pielonefrite, é um quadro bem fechadinho. Então, a pessoa que tem pielonefrite, normalmente ela vai ter febre, calafrios, dor de cabeça e vai se queixar de ardor ao urinar. Então, a gente precisa, e também essa dor em região de lombar, então a gente precisa investigar se tem ali os sinais de pielonefrite e comprometimento renal. Também, pessoal, essa percussão, a gente também pode estar investigando e pode ser positiva quando a pessoa tem algum cálculo renal, que é, falar as pedras nos rins, né, que é litíase renal, certo? Essa pessoa também vai referir dor nessa região. A percussão, ela pode ser como? Pode ser uma percussão direta, então com a nossa mão a gente vai diretamente, né, vai percutir a região das costas dessa pessoa,
ou com a região ulnar, ou com o punho cerrado, ou iremos fazer uma percussão indireta. Eu apoio minha mão na região que eu vou percutir e com a outra mão eu percuto sobre a minha mão, certo? Então pode ser uma percussão indireta ou uma percussão direta. E a gente vai avaliar o sinal de Giordano. Não sei se algum de vocês já foram examinados e o profissional, enfermeiro ou médico, fez esse exame de Giordano para saber se o Giordano estava positivo ou negativo. Quando a gente fala sinal de Giordano positivo, é porque teve dor durante o exame, então tem algum indicativo de algum comprometimento ali, algum processo inflamatório agudo nesses rins, região de uma pielonefrite, uma litíase, tem algo alterado nessa região renal que está causando essa dor. A técnica, tá? Coloca essa pessoa sentadinha no leito, as pernas para baixo, certo? A gente vai despir a região das costas dessa pessoa, a gente pode fazer. Na primeira imagem, uma percussão indireta, eu coloco minha mão e vou percutir em cima da minha mão, e na outra, uma percussão direta, tá? Que pode ser com o punho cerrado ou com a região ulnar. Onde a gente vai percutir? Então, a gente vai identificar, pessoal, aquela região. Então, se na frente eu tenho o rebordo costal, por trás eu tenho a região costovertebral, tá? Que seria a parte final dessa caixa torácica. Então, naquela região abaixo, a gente vai ou percutir diretamente ou percutir indiretamente. Um lado de cada vez. O ideal seria a gente fazer essa percussão do ladinho dessa pessoa, olhando para o rosto dessa pessoa, para a gente perceber se ela vai apresentar alguma face de dor. Apesar que normalmente quando o Giordano é positivo, além da pessoa apresentar a face de dor, ela geme, ela fala que dói e ela retira, ela faz um movimento de retirada do corpo porque doeu, certo? A gente percebe que ela dá uma retraída no corpo. Então, se acontecer isso, Giordano positivo. Aí vocês vão registrar se o Giordano foi positivo à direita, se o Giordano foi positivo à esquerda, ou se o Giordano foi positivo em ambos os lados, tá? Então, embora os rins também, normalmente, eles não sejam palpáveis, existem algumas técnicas que podem facilitar a palpação, principalmente se esse rim ele tiver aumentado. Se esse rim ele tiver com cisto, se ele tiver com alguma massa, então a gente vai conseguir, primeiro que a sensibilidade vai estar aumentada e a gente vai conseguir, pelo tamanho aumentado, fazer essa palpação. Dos dois rins, pessoal, o rim direito é o rim que a gente pode ter uma facilidade maior para palpar, porque anatomicamente ele fica um pouquinho mais abaixo que o rim esquerdo. Então, a palpação dos rins, ela é a método de Devoto, certo? Ela é realizada com o paciente em decúbito dorsal, com os joelhos levemente fletidos. A gente vai fazer parecido com aquela técnica do fígado, coloca a mão, que não é a dominante, né, na região do rim, abaixo, no ângulo lombo-costal, certo? Naquelas mesmas regiões onde finaliza aquele rebordo, na parte posterior, e a gente vai fazer uma pressão de trás para frente, empurrando para cima. E com a nossa mão agora espalmada, a gente vai estar investigando a região abdominal abaixo do rebordo costal. Diferentemente do fígado, que a gente vai palpar abaixo do rebordo, a gente não vai para baixo do rebordo, porque o rim ele não vai estar ali, certo? Ele vai estar mais na região abdominal. Então, a gente vai palpar, é uma palpação profunda, a gente vai tentar identificar esse rim. Se conseguir sentir, a gente pode tentar pinçar esse polo inferior para delimitar. Normalmente a gente vai sentir quando essa pessoa estiver fazendo a inspiração, certo? Pode ser que eu não sinta, tranquilo, é o normal. Se eu sentir, eu posso sentir ele aumentado e posso sentir também que ele tem vários cistos. A gente fala que é um rim com policistos.
Tem um método também, pessoal, que é o método de Israel, que a gente vai realizar na palpação para palpar também esses rins. Essa pessoa ela não vai ficar em decúbito dorsal, ela vai ficar em decúbito lateral. A gente também vai pedir para essa pessoa, se eu for palpar o rim direito, eu vou pedir para ela fletir, aí se ela está em decúbito lateral, eu vou pedir para ela fletir a perninha direita e deixar a outra estendida, certo? E eu vou fazer essa palpação também com a mão espalmada sobre o abdômen, logo abaixo do rebordo costal, e a outra tentando investigar a região dessa região renal, certo? Então, o método de Israel, pessoa de ladinho, aqui ela está em decúbito lateral esquerdo, porque eu estou tentando palpar o rim direito. Então, eu peço para ela fletir a perninha direita também e vou com a mão de baixo empurrar para cima e com essa outra mão eu vou fazendo a palpação para ver se eu consigo sentir esse rim. E depois eu repito do outro lado. Como eu tinha dito, normalmente esse rim ele vai ser uma região rígida, vocês vão perceber uma região macia, tá? Uniforme. Se vocês quando estiverem fazendo essa palpação, vocês perceberem como se fosse um saquinho de laranja, né, com vários nódulos, vocês estão identificando um rim policístico, tá? E precisa ser registrado, ou vocês podem estar identificando também neoplasias naquele rim. Já finalizando, né, esse exame físico, a gente vai também estudar melhor essa parte quando a gente for falar sobre o exame da genitália. A gente vai fazer também o exame da bexiga, lembrando que a bexiga, em seu estado normal, né, sentada estendida, com bexigoma, a gente não vai conseguir palpar, porque ela fica por trás da sínfise púbica. Ela é um órgão intraabdominal, então a gente não vai conseguir palpar, certo? Mas se a pessoa ela estiver com retenção urinária, bexiga muito distendida, uma retenção aguda, ela vai formar um bexigoma, né? Que é esse globo vesical distendido. Então, a gente consegue palpar. A gente vai palpar uma massa firme, lisa e muito dolorosa. Nem precisa palpar profundamente. Quando a gente for fazer essa palpação superficial, essa pessoa, ela já vai estar referindo dor. Por si só, paradinha, ela vai estar referindo dor, porque essa bexiga está muito distendida, certo? Aí vai ser investigada a causa, se é obstrução. Possivelmente será passada uma sonda de alívio, a depender do quadro dela, pode ser passada também uma sonda de demora para drenar essa urina. E por último, tá finalizando o sistema gastrointestinal, tem o exame reto e ânus. Em todo mundo vocês vão fazer esse exame reto e ânus? Não, né? Vocês vão fazer se a pessoa tiver alguma queixa de desconforto naquela região anal, certo? Então, histórico de dor, de sangramento, né, de lesões, edema, aí vocês vão fazer a inspeção e a palpação. Primeiro inspecionar, né, para observar se vai ter hemorroida, abscesso, ulceração, edema, né, alguma fissura. E depois, se vocês sentirem a necessidade, vocês vão fazer a palpação, certo? Mãozinha enluvada, vocês vão introduzir um dedo nessa região. Normalmente, vocês vão precisar lubrificar, né, para facilitar, que é um exame totalmente desconfortável, então vocês vão lubrificar com uma vaselina ou um anestésicozinho o dedo de vocês, e vocês vão introduzir delicadamente esse dedo e vão fazer a palpação. Então, primeiro vocês vão palpar a região de parede posterior, depois vocês vão girar o dedo, vão palpar a região mais lateral, região anterior e região lateral, para observar se tem alguma fissura naquela região, se tem nódulos, né, massas palpáveis, se tem alguma impactação de fezes naquela região que pode estar causando esse processo doloroso. Retirou o dedo, eu observo como é que está esse dedo de luva. Se tem resíduos de fezes, se tem muco, se tem pus ou se tem sangue. E eu vou registrar. Certo, pessoal? Tranquilo? Graças a Deus conseguimos finalizar. Achei que não iríamos conseguir.
E eu achei que ia demorar mais mesmo. Quando eu vi Minha 93 slides, mulher, misericórdia. tu não sabe não, foi preparar essa aula não. Tu não sabe, fui de 6 horas da manhã preparando essa aula. Eu sei, Ave Maria, vou terminar Nem do... 1 hora da tarde. Então, pessoal, ó, leiam bastante. Eu vou colocar ela aqui em PDF, mas eu vou colocar ela com uma parte inicial que fala sobre, um pouquinho sobre o funcionamento de cada estrutura, tá? De uma forma só de uma revisão mesmo. Mas vejam realmente a questão das divisões, onde fica localizado qual estrutura. Façam um glossáriozinho no caderno de vocês, o sinal de Bloomberg, o sinal de Rosvin, o que é cada sinal, quando eu uso cada sinal, certo? Para vocês terem essa informação de uma forma mais sintética e mais fácil na hora de fazer o exame físico. A gente vai ter uma próxima aula de exame geniturinário, ainda tem outros tantos, locomotor, vascular, tem ainda um bocado, né, nervoso, para a gente ter a nossa prática. Na nossa próxima prática, só tem mais uma prática, infelizmente, porque é muito conteúdo dessa disciplina e a carga horária é muito pequena. A gente vai, nessa próxima prática, que não vai ser agora, certo? Vai ser uma das últimas aulas, vocês vão fazer o exame físico todo. Não vão, né, fazer a ausculta, a não ser que alguém tenha deixado de fazer a ausculta, mas vai ficar com essa aula prática para fazer todo o exame, região abdominal, região do sistema locomotor e neurológico, certo? E vascular também. Tranquilo? Deixa eu fazer a chamadinha de vocês.